Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Todo mundo enxergando o slide? Todo mundo está conseguindo enxergar o slide? Sim, tranquilo, ouvindo o professor, né, claro. Todo mundo conseguindo ouvir e ver a nossa aula, certo? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, começando então, a gente ainda está falando da primeira aula, né, o conteúdo da nossa primeira aula. O professor tem que fazer algumas adaptações no plano de ensino, justamente porque essa primeira aula, muitas vezes, ela ultrapassa realmente, né, o tempo estabelecido para a primeira aula, devido a uma quantidade até bastante grande de conteúdo, mas não tem problema, eu já fiz a adaptação no plano de ensino, se vocês entrarem, as datas já estão corretas, tá bom? Então, a nossa próxima aula é uma aula teórica remota, como essa que a gente está tendo agora, tá bom? Então, aula que vem, a gente vai se encontrar aqui sem problemas. Então, dito isso, vamos lá ao que interessa, né? Vamos fechar essa nossa aula número 1 e vamos, então, fechar durante a nossa segunda aula. Então, na aula passada, nós falamos, então, sobre as características dos procariotos, né? Que são células bastante simplificadas, que são como principal classe, né? A gente está falando das bactérias, né? Quando a gente fala de microbiologia, os procariotos de maior relevância são as bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Nós falamos também de algumas características importantes, tal qual falamos sobre a questão da simplificação da célula, e por isso trazia para esse indivíduo uma maior rapidez na sua codificação para novos indivíduos, quer dizer, ele consegue se reproduzir mais facilmente, mais rapidamente do que uma célula eucariota, vamos dizer assim, né? Porque como uma célula muito simples, a reprodução dela, quer dizer, a multiplicação dela é muito mais fácil. E isso é um fator fundamental, preponderante para a sobrevivência desses indivíduos. Eles conseguem, têm como principal instrumento para a sobrevivência a sua rápida reprodução e o seu ciclo de vida muito curto também, né? Então, a gente percebe que uma bactéria consegue sobreviver, né, em termos de colônia, de espécie, justamente porque ela consegue, através da sua simplicidade, rapidamente promover outros indivíduos e se reproduzir formando colônias com muita rapidez. Esse seria talvez o principal ponto positivo de uma célula simplificada. Agora, os pontos negativos estão relacionados com uma padronização desses indivíduos, né? Então, você tem ali indivíduos muito homogêneos. Isso quer dizer que o que mata um, teoricamente, mata todos, né? Mesmo assim, as bactérias conseguem promover mutações justamente por plasmídios, que são estruturas dentro dessa célula, que promovem constantemente a possibilidade de mutação do seu genoma, e isso faz com que ela possa se defender e multiplicar indivíduos que possam ter algum tipo de defesa para o ambiente onde eles estão inseridos. Então, isso é um ponto positivo. E, nesse sentido também, como eles são muito homogêneas, uma bactéria de uma espécie que existe hoje, ela é muito parecida com a bactéria de 300, de 1000 anos atrás, ou até mais do que isso, tá certo? Então, esses indivíduos têm uma simplificação na sua estrutura que promove pontos positivos e negativos. Dentre os pontos positivos, né, como o professor já falou, dentre os negativos, aquele que pasteuriza todos os indivíduos e que torna, então, eficiente um sistema não só para um indivíduo, mas para toda a colônia ou para todo o grupo. Alguém quer fazer alguma pergunta, moçada? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, foi isso que a gente viu na semana passada. Começamos a falar sobre bactérias, né, de interesse na área de microbiologia e higiene dos alimentos. Vamos continuar, vamos fazer um pequeno resgate de algumas que falamos e agora a gente continua com as novas, né, e as atuais. Então, a gente começou falando sobre uma gram-positiva, uma bactéria do tipo gram-positiva, que é, né, na verdade, o Bacillus cereus e a colônia de Bacillus cereus.
certo? Então, a gente falou que ele é um bastonete, como está escrito aqui, aeróbio, então ele vai existir onde você tiver uma alta concentração de oxigênio. Então, por exemplo, uma embalagem a vácuo já não permite que esse indivíduo sobreviva, né? Já não vai permitir que esse indivíduo tenha uma sobrevida. Então, nesse sentido, quando ele está num ambiente desfavorável, ele produz aquilo que a gente chama de esporo, tá certo? Seria uma etapa vegetativa desse indivíduo, onde existe uma invaginação da própria estrutura da célula, e ali você tem a manutenção do material genético. Quando esse indivíduo encontrar condições favoráveis de pH, oxigênio, umidade, esse indivíduo, então, ele volta à sua estrutura normal, podendo, assim, então, produzir novos indivíduos ou até toxinas, que é o caso desse tipo de micro-organismo, né? Nós falamos também, por ele ser um esporo, ele está sempre vinculado à poeira. Então, nós falamos, por exemplo, no caso do consumo de cereais, né, e castanhas que ficam expostas em mercado. Então, essa exposição e essa possibilidade do contato desses alimentos com a poeira faz com que você tenha um crescimento ou uma condição favorável para o crescimento desses indivíduos, né? Então, a gente sempre diz o seguinte: vai comprar alimento a granel, então compre num local onde você tem o produto embalado, né? Essa exposição do alimento à temperatura e também ao ar, né? A possibilidade dali chegar algum esporo pela poeira, pelo ar, é uma possibilidade, então, onde esse indivíduo pode se desenvolver, criar sua toxina e aí, então, levar alguma intoxicação para quem consome esse alimento, tá certo? Então, essa é uma das possibilidades e esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, não só com bacilos cereus, mas com outros indivíduos da mesma classe. É consumir alimentos que estejam, de alguma forma, embalados, que estejam, de alguma forma, protegidos também. Então, aquele alimento que fica exposto sem proteção nenhuma e depois a pessoa faz o consumo sem coccionar esse alimento, é uma possibilidade de transmissão, né, desse alimento ser um veículo de transmissão para o bacilo cereus. O bacilo cereus está em todos os lugares. Está aqui na minha casa, está na sua casa, ele vai estar na poeira, vai estar ali em algum local onde você possa ter a disposição do vento, né, e onde ele pode chegar na forma de esporo. Se tiver num local onde você não tem substrato, que seria o alimento, nem umidade, esse esporo fica ali do mesmo jeito, ele fica na forma vegetativa. É o que muito acontece, né? Então, você tem ali um alimento que está exposto, ele chega, mas não tem pH favorável, não tem umidade favorável, não tem temperatura favorável, ele vai continuar na forma de esporo. Porém, se ele chega a um alimento onde existe uma temperatura favorável, seria em torno de 25 graus até em torno de 35 a 40 graus. Se ele vai encontrar água, né, água livre, aquela água ligada a outra molécula de água, ele vai então fazer a utilização dessa água. E se tiver alimento, né, que aí seria o substrato, que a gente chama assim, matéria orgânica, ele vai então sair da forma de esporo e ser virar então um indivíduo ativo, que vai poder se reproduzir e produzir as exotoxinas, que são substâncias tóxicas, que dependendo da quantidade pode levar até a morte de um indivíduo, tá certo? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, muito básico. Qual é o cuidado, professor? Tampar os alimentos, comprar alimentos embalados e, de preferência, comprar alimentos de fornecedores idôneos, que você saiba de quem você está comprando, né? Isso é uma possibilidade da gente reduzir muito a presença desse indivíduo em alimentos, tá certo? Então, consumir um alimento, deixa ele fechado. Colocou na geladeira, deixa no recipiente fechado. Não deixa que ele fique exposto à presença da poeira, do ar, porque ali você pode ter a presença de um esporo. E aí, nas condições favoráveis, ele vai se tornar um indivíduo ativo, um indivíduo possível de produzir ali colônias e até toxinas, tá certo? Então, esse é um cuidadinho que a gente tem que ter. Clostridium perfringens. A gente está falando de outra bactéria, gram-positiva, parecida com bacilos cereus, também na forma de bacilo, tá certo? Anaeróbio. Esse indivíduo, ele vai sobreviver em concentrações muito pequenas de oxigênio ou sem a presença do oxigênio, tá certo? Então, embalagens, por exemplo, a vácuo, se esse indivíduo estiver ali dentro, ele vai conseguir sobreviver sem problema algum, tá? Ele consegue sobreviver também em camadas muito, vamos dizer assim,
inferiores de terra, onde você não tem uma dissolução de oxigênio em alta concentração. Então, ele está ali no meio da terra, no meio da poeira, ele consegue sobreviver sem problema algum, sem a presença de oxigênio. Ele também é esporogênico, quer dizer, quando ele sentir que o ambiente não é favorável para o seu desenvolvimento, ele vai gerar, então, os esporos. E esses esporos vão ser, de alguma forma, transmitidos pelo ar, pela poeira, né? Eles são muito pequenos e conseguem, então, serem transmitidos ou serem transportados, né, pelo vento, pela poeira. Ok. Esses indivíduos possuem flagelos, então é muito fácil, mesmo em soluções líquidas, né, ou aquosas, que esse indivíduo consiga se sobreviver, consiga de alguma forma formar suas colônias e desenvolver as suas colônias. Eles também são produtores de toxina, então quando eles estão em condições desfavoráveis de temperatura, de pH, ou até mesmo de concentrações de oxigênio, né, concentrações muito altas de oxigênio, eles vão acabar de alguma forma produzindo essa toxina. Tá? E aí, qual é o grande cuidado que a gente tem que ter com o indivíduo desse e qual outra medida, né, de higiene ou sanitária que a gente tem que ter para impedir que esse indivíduo se desenvolva? Fazer higienização de embalagens. Toda vez que a gente for utilizar um produto que tiver embalado, tiver enlatado, que tiver dentro de algum tipo de embalagem, é necessário que antes da gente utilizar, a gente faça a higienização dessa embalagem. Então, você pegou lá uma lata com milho verde dentro, você vai utilizar esse produto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a higienização da lata antes de abrir. Não é só quando chega do supermercado, né? Para tirar o Covid e tudo mais, como a gente tem visto. Não, é imediatamente antes de abrir, porque esse produto também ficou armazenado na sua casa. Na sua casa também pode ter esse indivíduo, tá certo? Então, imediatamente antes de abrir o produto, é necessário que a gente faça o quê? Uma lavagem com água, sabão, detergente, da forma mais simples possível. Água e sabão, água e detergente já seriam suficientes para a gente retirar todo e qualquer tipo de indivíduo que esteja ali presente, tá certo? Então, sempre antes de abrir uma embalagem, seja uma embalagem metal, seja uma embalagem de plástico, é necessário que a gente faça a higienização desse produto, tá certo? A gente vai ver isso também, por exemplo, no caso do ovo. Antes da gente guardar o ovo, não há necessidade de você fazer a higienização. Depois até o professor vai explicar por quê, né? Porque se você faz a higienização do ovo antes de guardar, você tira uma proteção, né? Uma substância viscosa que existe na casca do ovo, que vai fazer com que haja entrada de ar no ovo. Então, toda vez que você compra um ovo, você guarda ele na geladeira, você não precisa higienizar esse ovo. Porque se você higieniza o ovo antes de guardar na geladeira, nesse tempo que ele vai ficar guardado na geladeira, ele tende a estragar mais rapidamente. Por quê? Porque existe a possibilidade da entrada de oxigênio na casca, né, que é porosa, e essa substância viscosa, né, que envolve a casca, ela protege o ovo do oxigênio de fora, protege o ovo, né, de gases que vão estar na parte externa do ovo. Se você tira essa proteção, esses gases entram. E ao entrarem, eles podem fazer duas coisas. Primeiro, eles vão acelerar o processo de degradação do ovo, por isso o ovo vai se estragar mais rápido, através do processo enzimático, através da presença de micro-organismos degradadores que podem estar ali dentro. E depois, esse ovo, então, vai então apresentar um cheiro, um aroma, né, diferenciado do que a gente está acostumado, do que seria um ovo com qualidade, um ovo próprio para consumo. Então, não se lava o ovo para guardar. Se lava quando, professor? Imediatamente ao uso. E ao lavar imediatamente ao uso, além de você fazer a limpeza, né, de matéria orgânica que pode estar ali presente, você também vai fazer a higienização para a retirada desses micro-organismos, né? Porque a embalagem tem a parte de fora e a parte de dentro. Na parte de fora você vai fazer a higienização. Aquilo que está dentro pode entrar em contato com o que está do lado de fora. E aí fazendo, então, a contaminação da parte interna com a parte externa. E isso vai ser levado para o alimento. Então, algo muito simples. Muito simples. Uma regra sanitária muito fácil de ser seguida. Que é o quê? Fazer higienização de embalagens. Essas embalagens ficam no supermercado, ficam armazenadas na indústria. Então, olha a quantidade de possibilidades de você ter ali o contato da poeira e desses micro-organismos com essa embalagem.
Então, elas ficam guardadas na indústria por algum tempo, depois vão para o supermercado, ficam expostas à poeira no supermercado, vão para a sua casa, ficam expostas à poeira na sua casa. Então, nada melhor do que, antes de abrir essa embalagem, fazer uma higienização. Água e sabão, só isso. Ah, posso passar álcool 70, professor? Pode, mas o álcool, a água e o sabão são extremamente eficientes. Já vão conseguir, de alguma forma, retirar todo e qualquer micro-organismo que esteja presente. Beleza? Tranquilo? Então, formas muito simples da gente tirar de circulação, impedir que haja contaminação dos alimentos por bactérias. Higienização da embalagem e proteção do alimento contra poeira, né, contra micro-organismos que estiverem presentes aí no ar, tá certo? Então, comeu o alimento, vai guardar o alimento em temperatura ambiente, guarde com um recipiente, vai guardar na geladeira, guarde num recipiente, impeça que haja o contato desse alimento com o ar, porque o ar pode estar trazendo esses esporos, e aí um ambiente favorável vai gerar o crescimento desses indivíduos, vai gerar um indivíduo ativo. Beleza? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho, então? Olha lá, deixa eu abrir aqui mais, eu acabei deixando muito pequeno aqui para a gente o slide. Então, olha lá, vamos falar agora do Clostridium botulinum, tá? Clostridium botulinum é um micro-organismo gram-positivo, tá? Produtor de toxinas, é um indivíduo que é esporogênico, então, como os demais, em condições não favoráveis, ele vai produzir, então, uma forma de defesa que é o esporo, tá? Flagelado, e esse indivíduo está muito presente na terra, tá? Como também o perfringens, que foi o que a gente viu anteriormente. O Clostridium botulinum está muito presente na terra, tá? Então, ele não precisa de oxigênio para sobreviver, então ele vai estar ali em camadas muito inferiores, ali de terra, de matéria orgânica, ele vai sobreviver em condições sem alta concentração de oxigênio, tá? E qual é o grande problema desse indivíduo? Ele, estando na terra, todo e qualquer alimento que entre em contato com a terra pode ser uma forma de transmissão, pode ser um veículo de transmissão desse micro-organismo. Então, muito cuidado com alimentos que são da horta, folhagens, né, hortícolas, de modo geral. Tem que ter cuidado também com alimentos no pé da árvore, então é muito gostoso, eu gosto demais de fazer isso, pegar ali um fruto do pé da árvore, né? Só que não dá para comer imediatamente, você tem que ir lá e fazer uma higienização mínima, passar uma água e sabão para fazer o consumo, né? Por quê? Porque esse indivíduo, a terra, né, o ambiente rural, o ambiente onde você tem matéria orgânica, é um ambiente favorável para o crescimento desse indivíduo, tá certo? Então, toda vez que chega uma folha da horta, é necessário que a gente faça o quê? A higienização desse produto. Por mais que não tenha agrotóxico nem nada, pessoal, então é muito natural, vou consumir. Óbvio, você não tem agrotóxico, mas você está com uma carga imensa ali de micro-organismos. Dentre eles, o Clostridium botulinum. Tá? O Clostridium botulinum ele tem uma toxina que faz a parestesia muscular. Então, aonde ela entrar em contato, você vai ter uma, vamos dizer assim, diminuição do movimento ou até a paralisia do músculo. Tá? Então, isso pode acontecer aonde essa toxina encontrar, onde ela, de alguma forma, entrar em contato. Acontece muitas vezes com a traqueia, pode acontecer com laringe, faringe, né? A pessoa sente um certo desconforto, até porque não vai sentir dor, ela vai estar paralisada. Agora, o grande problema é se isso chega até o diafragma. O diafragma é aquele músculo que faz a respiração, que promove o processo de inspiração e de expiração. Se ele chega num músculo como esse, ele faz a parestesia desse músculo, e isso quer dizer que esse músculo vai parar de funcionar, e a pessoa para de respirar. Grande parte das mortes relacionadas ao Clostridium botulinum estão relacionadas com a parestesia do diafragma. Então, a pessoa tem aí a para de respirar, né? Desculpe, moçada, caindo aqui. Então, ela para de respirar. Oi, querida. Essa é a mesma bactéria que o pessoal usa na estética? Exatamente. Tudo é uma questão de concentração e de músculo, né? E de local de aplicação. Então, na estética, se usa exatamente a toxina botulínica, que é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, né? Então, essa bactéria ela é criada em laboratório,
ela se coloca essa bactéria sob estresse, né? Então esse indivíduo ele vai ficar estressado, é colocado numa temperatura inadequada para ele, é colocado em condições que não são favoráveis para o seu crescimento, tá certo? Então o que acontece com ele? Ele acaba se estressando e aí ele vai produzir essa toxina botulínica. Ela é retirada, né, desse ambiente, purificada e utilizada na parte estética. Então, você faz a aplicação em músculos da face. O que vai acontecer com esse músculo da face? Dependendo da concentração, ele vai ter o que a gente chama de parestesia. Ele vai parar, né, ele vai ficar estendido, estendido, né? E isso faz, então, com que você retire rugas, que você faça todo um, vamos dizer assim, um preparo estético adequado para a pessoa. Só que isso tem um tempo, né? Se você coloca uma concentração muito alta, você vai ter mais tempo dessa parestesia, mas ao mesmo tempo você pode ter ali a passagem para outros músculos, para outros órgãos. E aí você pode ter um problema sério. Então, por isso tem que ser aplicado por pessoas qualificadas, né, que tenham ali, de alguma forma, formação para isso, médicos, e, né, basicamente, acho que são médicos que fazem isso. Mas é exatamente a mesma toxina, é a toxina botulínica, né, é o Botox. Então, quando você coloca, ela faz essa paralisia, né, essa parestesia do músculo, o músculo fica insensível e também fica paralisado. Esse metabolismo das células aí presente no tecido vão fazer, então, com que essa toxina seja metabolizada e depois a coisa volta ao normal. Dependendo da concentração, você tem um período maior, dependendo da concentração, um período menor. No caso do nosso organismo produzido por essa toxina, isso vai acontecer dependendo da concentração de indivíduos que você consumir. Porque quando ele entrar em contato com o estômago, com o ácido gástrico do nosso estômago, ele vai morrer. Então, teoricamente, essa produção de toxina tem que acontecer ainda no alimento, não no corpo do indivíduo. Então, qual é o grande cuidado que a gente tem que ter? É justamente isso. É quando a gente tiver um alimento que tiver contato com o solo, portanto, todos os produtos hortícolas, todos aqueles produtos que são produzidos em horta, deve-se ter esse cuidado, justamente porque você tem o contato desse alimento com o meio ambiente, com o solo, e é onde você vai encontrar esse tipo de indivíduo. Exatamente, tem vários profissionais, né? Não só o médico, mas o fisioterapeuta, o farmacêutico e outros indivíduos que podem utilizar essa toxina, mas com muito cuidado, sempre, né, com qualificação para tal, porque é muito perigoso. Se houver uma aplicação muito grande, né, superior ao que o músculo de alvo, né, que se deseja, você pode ter, então, um transbordamento para outros tecidos e aí você pode ter um problema muito sério. Você pode ter a paralisia de músculos da face desse indivíduo que não estariam, de alguma forma, ligados a esse processo estético. Isso tem que ter esse cuidadinho. Mas respondendo a sua pergunta, é exatamente a mesma toxina, é o mesmo micro-organismo que produz esse procedimento estético, né, a ferramenta para o procedimento estético é o mesmo que vai gerar o problema na alimentação, se a gente não tiver esse cuidado de retirar matéria orgânica, principalmente poeira, terra do alimento, para que a gente possa fazer essa cocção. Então, a gente está muito preocupado com dois produtos, são as folhagens, né, que chegam com um pouquinho de terra, muitas vezes estão ainda, né, levam muito contato, né, do alimento com a terra. Então, você pode ter aí a contaminação por esse micro-organismo. E outros são as frutas, né, ou frutos, que estão ali também muito próximos da terra, caem no chão, né? E aí a importância de você fazer a higienização antes do consumo, tá certo? Então, coisas muito simples, né? Práticas muito básicas de higiene já eliminam consideravelmente a carga de micro-organismos, principalmente esses tipos de bactérias, que são muito perigosas, né? Dependendo da concentração e da quantidade de toxina, podem levar à morte de um indivíduo, ok? Vamos mais um pouquinho? Tranquilo? Mas podem perguntar, tá? Qualquer coisa o professor está aqui para responder. Listéria, né? Aí a gente já está falando de um micro-organismo não esporogênico, tá? Então ele não produz esporos, mas a gente ainda está falando de uma gram positiva que produz substâncias, principalmente toxinas, né? Que são extremamente importantes quando a gente está falando de, principalmente, alimentos à base de proteína animal,
tá? Então, vamos dar uma olhadinha. A Listeria é um bacilo, e a gente já viu que elas são classificadas pela sua forma, né, pela sua composição, pela sua estrutura física. Anaeróbio facultativo, então, é um tipo de micro-organismo que pode estar presente tanto em locais com alta concentração de oxigênio, como não, tá? Então, isso é um problema. Flagelada, então, ela vai estar mais próximo de corpos hídricos, de soluções aquosas, né, de água, de substâncias que tenham a presença ali de água, tá? Pode estar presente em soluções salinas, isso quer dizer, ela pode até estar presente no mar, então é importante a gente ter esse cuidadinho, né? E ela pode também se multiplicar em temperaturas inferiores a 0 graus. Então, ela é um micro-organismo psicotrófico. Ela consegue se multiplicar em temperaturas, por exemplo, próximas ou até um pouco inferiores ali a 0 graus, tá certo? Como é uma solução salina, ela não vai estar congelada, ela vai estar ali ainda no estado líquido, né, devido à concentração de solutos. E esse micro-organismo pode se multiplicar, pode se desenvolver numa condição como essa, né? Ela produz biofilme, então a gente tem que ter muito cuidado com ela, por isso que a gente não pode utilizar, por exemplo, tábua de madeira dentro da cozinha, a gente não pode utilizar superfícies muito porosas, por quê? Porque esse micro-organismo, ele faz ancoragem nesses poros, nessas superfícies porosas, e acaba ali, de alguma forma, desenvolvendo colônias, que a gente chama de biofilme. Não sei se vocês já viram isso, né? Você pega uma tábua de plástico, né, que para cortar carne e tudo mais, vai ficando aqueles sucos, né, que a faca vai produzindo, né, na hora que ela faz o corte. E muitas vezes a gente vê que aqueles sucos, com o passar do tempo, eles vão ficando escuros, né? Aquilo ali é depósito de matéria orgânica. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ali também existe o que a gente chama de biofilme, que é a formação de uma colônia de micro-organismos que vai se ancorar ali naquela região porosa, né? Naquela região ali de fácil ancoragem desses micro-organismos e vão produzir ali a sua colônia, tá certo? E ali, por mais que você passe sabão, por mais que você passe álcool, por mais que você passe uma série de produtos de controle, esses indivíduos ainda vão, de alguma forma, sobreviver. Então, mesmo que o indivíduo seja esporogênico, ele pode não produzir toxinas? Pode. O que acontece? A produção de toxinas, ela acontece como uma forma de defesa desse indivíduo, tá certo? Cara, então o que acontece? Você tem indivíduos esporogênicos, produtores de toxina, você tem indivíduos não esporogênicos, produtores de toxina, tá? Então, é mais comum você encontrar indivíduos produtores de toxina do que esporogênicos, tá? Mas pode sim, ele pode ter, além da possibilidade de produzir toxina, ele pode também produzir esporos. No caso da Listeria, a gente está falando de um indivíduo que não produz esporo, mas produz toxina, tá certo? Que é muito comum, a gente vai ver que existem vários. É uma forma de defesa desse indivíduo. Quando ele se sente num ambiente desfavorável, em termos de temperatura, em termos de pH, de umidade, enfim, de concentração de oxigênio, esse indivíduo, então, sabe que ele vai morrer, né? E aí ele produz, como forma de defesa, uma toxina, tá? É um sinalizador que esse indivíduo tem para se proteger. E essa produção de toxina vai impactar o ser humano ou não, dependendo da sua concentração. Então, se houver uma contaminação grande, com uma colônia bastante significativa no alimento, e houver, então, a produção de toxina, é óbvio que a gente vai acabar, de alguma forma, sendo afetado. Normalmente, essas bactérias produzem toxinas, só que elas estão em concentrações tão pequenas que a gente acaba consumindo essas toxinas e nada acontece. Tá? Elas são eliminadas pelo nosso organismo, sofrem um processo de degradação no próprio organismo ser humano. Mas isso acontece. Você tem bactérias esporogênicas que produzem toxinas, tá? E bactérias que não são esporogênicas que também vão produzir toxinas, tá bom? Então, não sei se foi essa a sua pergunta, né? Então, mesmo que o indivíduo seja esporogênico, ele pode não produzir toxinas, exatamente, tá? Tranquilo. Então, ele pode ter a condição até de ser produtor de toxina, mas não gerar a produção de toxina, só gerar o esporo. Isso é muito relativo, tá? Porque muitas vezes até ele produz, mas a concentração é muito pequena e a gente acaba não percebendo. Até consome alimentos com toxinas,
mas não há, pela própria concentração ali, não há como a pessoa passar mal. Aí perguntaram, o uso de tábua de vidro. Exato, então a tábua de vidro seria uma possibilidade, porque ela vai ser mais resistente, por não ser porosa, ela vai ter uma maior resistência a esses tipos de micro-organismos, que é o caso, por exemplo, da listéria, tá certo? E a listéria a gente vai encontrar ela onde? Em produtos à base de proteína animal. Então, queijo, a gente vai encontrar muita listéria. A gente vai encontrar muita listéria em carnes bovinas, suínas, avícola, tá? Então, quando você pega uma carne crua, corta, tá certo? Coloca lá no armazenamento e usa a mesma tábua para pegar um alimento processado, uma carne já assada, uma carne já cozida, nesse momento você está tendo ali o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, a listéria que estava na carne crua pode passar agora para a carne cozida. E como essa carne não vai passar mais por nenhum processo de cocção, a gente pode estar consumindo essa listéria de forma indireta, né, por essa contaminação cruzada. Então, por isso que se pede e se fala muito de ter o cuidado. E aí, professor, como é que a gente pode, de alguma forma, minimizar ou mitigar essa situação? Como é que a gente pode reduzir isso acontecer? Muito fácil. É você ter uma tábua para alimentos crus e uma tábua para alimentos já processados, já coccionados. Você tem uma faca que você utiliza para produtos crus e você tem uma faca para utilizar com carnes já processadas. Dessa forma, a gente evita essa contaminação cruzada, que é uma das maiores possibilidades da gente ter, então, a contaminação por listéria, tá? Um outro problema também é o queijo, né? O queijo que a gente compra ele, depois, teoricamente, não aquece, a gente consome ele da forma que ele está ali, ele foi comprado. Isso é um problema. Então, o que faz, professor? Então, compre produtos industrializados que passaram pelo processo de pasteurização, porque essa listéria vai vir pelo leite, né? Ou até pela mão da pessoa que manipula ali o produto, num local onde pode estar contaminado por listérias, ela vem do solo. Então, a vaca pisa, né, naquele momento ali da ordenha da vaca, você pode estar tendo a contaminação por esse micro-organismo. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter? Comprar queijos que vieram de leites pasteurizados, né? Isso aí já ajuda bastante. Depois, queijo embalado, que está sendo vendido de forma embalada. Então, as pessoas pegam naquele produto, mas pegam na embalagem. Se você compra aquele da feira, que não está embalado, eu sei que é gostoso, eu sei que é legal, a gente fala tanto de valorização da cultura regional e tal, mas não precisa necessariamente valorizar a cultura regional tendo condições higiênico-sanitárias inadequadas. A gente pode fazer um produto caseiro, pode fazer um produto tradicional sem necessariamente ser sujo, não? Mesmo sendo queijo meia cura, não tem problema, porque o que vai acontecer? Ela vai ficar ali, né? Ele sendo até curado também, ele vai ter pouca possibilidade de desenvolvimento da colônia, mas ela pode ter esse desenvolvimento, principalmente se for contaminação cruzada. A pessoa pegou com a mão suja, você vai consumir esse produto, pode ter essa contaminação cruzada. Do leite mesmo, o próprio processo de cura ou meia cura pode matar esse micro-organismo, tá? Mas pode acontecer dele ser contaminado enquanto ele está sendo vendido, ou enquanto ele vai ser consumido. E aí você tem, então, a contaminação que a gente chama de contaminação cruzada, tá certo? Então, tomem cuidado em relação a isso. Produto exposto, sem embalagem, produto que não passou por processo de pasteurização, carnes que são produzidas em um determinado local e cruas, né, que são processadas cruas, e depois você traz o alimento já coccionado no mesmo local, usando os mesmos equipamentos, você vai ter a contaminação cruzada por listéria. Qual o grande problema da listéria? Teoricamente, a listéria não é um micro-organismo que possa levar à morte, ela não causa muita mortalidade, ela não é muito letal, mas ela causa problemas com gestantes. Então, a gente tem muito problema de gestantes que consomem alimento com listéria, e aí ele pode ter algum fator teratogênico no feto, tá certo? Essa criança pode gerar aborto, né, no caso da gestante, ou gerar algum tipo de problema na construção fisiológica desse feto. Então, pode nascer com alguma deficiência, tá certo? Então, o grande problema, quando a gente fala de listéria,
tá? É falando de grávidas, gestantes, tá? Então, as gestantes têm que ter muito cuidado em consumirem alimentos não processados, que não venham embalados, né? Produtos mais caseiros e tudo mais, porque se for feito o consumo da listéria durante, principalmente, os 3 primeiros meses, você pode ter problemas aí na formação desse feto, tá? E até mesmo gerar o aborto desse feto. Esses micro-organismos podem gerar também o aborto desse indivíduo, né? Desse bebê, desse feto, tá bom? Então, é um cuidadinho que a gente tem que ter a mais, né? São as gestantes. Então, na produção do alimento, ter todo o cuidado do mundo para que a gente não possa ter a contaminação por listérias. Beleza? Carne crua com carne processada, consumo de carne crua também. A gente sabe que existe, por exemplo, o consumo de quibe cru, né? Que é a carne bovina, ou pode ser, enfim, de outros oriundos de outros tipos de proteína, mas normalmente se faz aqui no Brasil com bovino. Então, evitar mulheres grávidas, principalmente nos 3 primeiros meses, o consumo de carne crua, tá? Ou aquele churrasco gaúcho, né? Que é o certo, né? Gastronomicamente falando, aquela que o sumo ainda da carne sai. No caso de mulheres grávidas, nos 3 primeiros meses, evitar o consumo de carnes com muito sumo, né? Isso mostra que há a possibilidade de, no interior daquela carne, você ter a presença da listéria. A temperatura que foi atingida ali não é uma temperatura que vai matar esse micro-organismo, então pode ter aí a contaminação por listéria, tá bom? Então, são cuidados que nós, tecnólogos de alimentos, né, nutricionistas, gastrônomos, temos que ter para evitar que haja qualquer tipo de contaminação. Então, cuidado com as temperaturas de cocção, cuidado com o processamento dos alimentos para evitar todo e qualquer tipo de contaminação cruzada. Beleza? Bem fácil assim, bem tranquilo. Mas tem que ter essa observação e tem que ser chato mesmo no processamento das carnes, no processo, né, de elaboração dos alimentos, justamente para evitar problemas como esse, né? Se você tem, por exemplo, uma bacillus cereus, uma Clostridium botulínico, e você tem a produção ali de toxinas, dependendo do indivíduo, se for uma criança muito pequena, for um idoso, você pode ter aí até a morte desse indivíduo, dependendo da concentração de toxinas que você tem. Dependendo da concentração de listéria em indivíduo, grupo, se você está falando de gestante, você pode ter aí o aborto desse feto, você pode ter, como o professor falou, alterações aí na composição fisiológica desse indivíduo que vão gerar problemas para o resto da vida dessa criança, né? Desse indivíduo. Então, muito cuidado. Queijo comprado na feira, tome cuidado, tá certo? Compre de quem você conhece, que talvez você já tenha visto a produção, se não, não compre. Compre industrializado, por incrível que pareça, porque você tem menos risco de contaminação, tá? Alimentos expostos, tome cuidado com tudo isso. Eu sei que a feira é um local maravilhoso, mas tem alguns probleminhas que devem ser levados em consideração quando a gente fala de microbiologia. Se aquele alimento for passar por cocção, for ser assado, frito, não tem problema. Mas se ele for consumindo in natura, como é o caso das castanhas, que a gente já falou, é o caso do queijo, que vai ser consumido in natura, aí todo cuidado é por evitar, né, o consumo de alimentos que estão ali expostos, né, que estão ali sendo manuseados por outros indivíduos e tal, porque isso pode gerar contaminação desses alimentos. Beleza? Simples assim. Opa, vamos falar agora de um dos grandes vilões, Staphylococcus aureus, tá certo? Esse indivíduo talvez seja aquele que mais produza toxo-infecções no mundo, tá? Porém, nem sempre, e na maioria das vezes, é uma toxo-infecção leve, tá? Então a pessoa pode ter uma dor de cabeça, então não vai associar com uma contaminação dos alimentos. Ela pode ter uma dor de garganta, vai pensar que ficou gripada, mas na verdade foi uma intoxicação por alimentos. Ela pode ter uma diarreia leve, né, uma dor abdominal leve, então ela vai pensar que foi uma indisposição alimentar, mas não foi uma intoxicação alimentar. Mas, se ela tiver em grande concentração no alimento, aí sim, ela pode apresentar um quadro mais agudo, né? Seria uma dor abdominal intensa, um processo diarreico, né? Bastante forte, né? E fético, um cheiro muito forte, então a gente já percebe que ali há possibilidade de contaminação por micro-organismos, febre, né? Um quadro de desânimo, de dor, né, no músculo, dor abdominal, a pessoa fica realmente bastante
letárgica, né? Bastante sonolenta, não tem vontade de fazer nada, fica ali realmente bastante debilitada. Isso pode ser uma série de outros micro-organismos ou até mesmo de outros processos de, enfim, patológicos, mas na grande maioria das vezes está relacionado com uma toxinfecção por Staphylococcus aureus, tá certo? E por que isso acontece? Porque o Staphylococcus aureus faz parte da nossa flora normal. A gente vai ter milhões de Staphylococcus aureus na nossa pele, no cabelo, na barba, nos pelos, né, no nariz, na boca. Então, esses indivíduos, eles fazem parte da nossa flora natural. Estão dentro do nosso organismo e da parte de fora, principalmente na parte de fora. Eles vão ser os grandes defensores, né, ou protetores da nossa pele. Então, toda vez que você tem um pelo encravado, toda vez que você tem ali um processo inflamatório na sua pele, você pode ter certeza que esses indivíduos estão ali de alguma forma defendendo o espaço deles, né, o ambiente onde eles vivem, que é a nossa pele, do ataque de outros indivíduos. Então, quando existe ali um abscesso, né, existe ali um pelo encravado, alguma coisa assim, eles perderam essa guerra para outros indivíduos, tá? Mas eles estão ali em defesa do nosso organismo, eles fazem parte dessa defesa. Isso, exatamente, processo de celulite. Isso, pode ser uma série de micro-organismos, tá? Mas, Fabiana, pode ser o Staphylococcus. O Staphylococcus, ele está ali presente. Ele vai estar ali, de alguma forma, defendendo o nosso organismo, tá? E quando essa defesa não é suficiente, aí você tem um ataque de outras bactérias. Então, é bem provável que essas bactérias que promoveram o processo de celulite na perna do seu pai e fizeram todo esse processo inflamatório sejam outros, tá? Somente essa bactéria. Então, tá certo. Então, ela, de alguma forma, ao fazer a defesa do nosso organismo, no caso do seu pai, elas acabaram, de alguma forma, agredindo também o organismo, né? Até porque elas estão aqui presentes. Toda vez que eu aperto a mão de uma pessoa, eu acabo transmitindo para essa pessoa os meus Staphylococcus aureus e recebendo dela também. Como a nossa pele é um ambiente favorável para o crescimento desses indivíduos, em que sentido? O pH da nossa pele é favorável para ele, a umidade da nossa pele é favorável para ele, ali existem, né, a morte de células que eles podem, de alguma forma, gerar o consumo, né, e manter a sua sobrevivência, aquilo ali vira um substrato. Bem, o suor da nossa pele, enfim, todo e qualquer tipo de matéria orgânica que vai se aderindo à nossa pele pode ser também um substrato para consumo desses micro-organismos. Então, esses micro-organismos estão ali defendendo a nossa pele e quando em casos patogênicos, patológicos, eles podem também gerar processo infeccioso, mas não é comum, tá certo? O comum é eles estarem aqui em bilhões de indivíduos, né? Então, a gente sabe que no fio de cabelo tem mais bactérias ali do tipo Staphylococcus do que pessoas no planeta Terra, tem mais de 7 bilhões ali de bactérias ali presentes. Então, elas fazem parte do nosso dia a dia e elas vão, de alguma forma, fazer a nossa defesa. Por que, professor, que eles estão aqui como bactérias gram-positivas estudadas em microbiologia e higiene dos alimentos? O professor vai explicar agora. Vamos ver aqui uma mensagem que foi enviada. Ele estava se recuperando de um quadro de dengue. Então, quer dizer, a imunidade dele estava baixa, né? Então, ele acabou também pelo processo de diabetes que não favorece tanto as defesas do nosso organismo, principalmente na pele, né? Você pode ter esse processo acontecendo. Mas, normalmente, eles são nossos amigos quando presentes na nossa pele, tá certo? Eles fazem ali a defesa contra bactérias invasoras, bactérias, vamos dizer assim, não presentes na nossa flora, tá? Eles acabam assumindo ali esse processo de defesa e eles sabem, pelo processo de simbiótico, né, que o ser humano vivo é a melhor forma deles também estarem vivos. Então, trabalham em simbiose com o ser humano, ajudam o ser humano e são ajudados pelo local onde esses indivíduos vão ficar. Bom, beleza. Qual é o problema, então, professor? Se eu pegar meu dedo, que está cheio de Staphylococcus, colocar na boca, eu vou me contaminar? Vou, mas não tem problema nenhum. Esse meu dedo, que está cheio de Staphylococcus aureus, tem o mesmo pH, a mesma umidade, tem a mesma concentração de água, mais ou menos próximo das células que estão ali na minha boca. Então, não vai ter problema nenhum.
né? Se eu vou lá, dou um beijo numa outra pessoa, na bochecha, vou pegar estafilococcus dela? Claro, óbvio. E por que eu não me contamino? Porque o pH da bochecha daquela pessoa, a umidade da bochecha daquela pessoa, enfim, a condição de sobrevivência ali naquele local vai ser a mesma da minha boca, do local onde eu encostei naquela pessoa. Então, teoricamente, não há estresse para esse indivíduo, não há necessidade dele produzir as suas toxinas. Quando isso acontece? Vamos lá. Quando eu pego no alimento, quando eu, com a minha mão cheia de Staphylococcus aureus, pego no alimento, tá certo? Um pão, pego numa carne, pego numa hortaliça, o que vai acontecer? O pH do alimento é diferente do pH da minha mão. A concentração de água daquele alimento é diferente da concentração de água da minha mão. A temperatura do meu corpo é diferente da temperatura daquele alimento. O que vai acontecer? Esse Staphylococcus aureus vai descobrir que ele está num local desfavorável para ele, onde ele não vai conseguir sobreviver. E aí, o que ele faz? Se estressa e produz a sua toxina. Então, o grande problema de você se contaminar por um Staphylococcus aureus não é consumindo ele, é consumindo a toxina produzida por ele. E por que ele não produz essa toxina quando está no nosso organismo? Até produz, no caso, por exemplo, do pai da colega. Quer dizer, ele pode ali, de alguma forma, se sentir ameaçado por condições que foram alteradas daquela região e aí gerar, então, uma intoxicação e gerar ali um processo inflamatório. Normalmente, isso não vai acontecer com a gente. O micro-organismo está aqui na nossa pele, ele está sob condições ali favoráveis, ele vai fazer a sobrevivência dele, vai atuar na sobrevivência dele e vai produzir toxina. Mas quando ele está presente no alimento, aí é outra coisa. Aí ele percebe que ele vai morrer e aí ele produz a toxina. E aí qual é o problema? É a gente consumir esse alimento cheio de toxina de Staphylococcus. Então, quando a gente pede que o manipulador de alimentos use luva, quando a gente pede que a pessoa, ao se coçar, passar a mão no rosto, essa pessoa lave a mão, quando a gente pede que haja, né, uma proteção, quer dizer, uma máscara para impedir que um pelo caia sobre o alimento, que uma gotícula de saliva caia no alimento, o que a gente está falando é impedir que o Staphylococcus ou outras bactérias, mas principalmente Staphylococcus, saia dessa condição favorável que é o nosso organismo e caia no alimento. Então, o que a gente tem que fazer? Usar máscara e luva quando for fazer a manipulação de alimentos já processados. O que é um alimento já processado? É aquela carne que já foi cozida, que não vai passar por calor. É um alimento como, por exemplo, um queijo, né, que já foi produzido e, portanto, não vai ser mais aquecido, portanto, a gente não vai matar essa bactéria. Então, toda vez que eu for manipular um alimento, o que eu tenho que fazer é um alimento já processado, um alimento que já foi coccionado, que já foi cozido, já foi frito, luvas, para evitar que as minhas bactérias que estão presentes na mão passem para esse alimento e, ao passarem para esse alimento, gerem a contaminação desse alimento. Porque a bactéria vai ficar ali, vai ver que aquela condição não é favorável para ela e vai produzir toxina. E quando a gente consumir aquele alimento, essa toxina vai entrar no meu organismo e aí vai me gerar dor abdominal, febre, processo diarreico, fético, vai produzir uma série de sintomas gerados pela intoxicação que essa toxina gera quando em contato com o nosso organismo, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para evitar isso? Lavar as mãos, usar máscara, usar luvas, tá certo? Isso evita que você tenha, então, a contaminação do alimento pelo micro-organismo presente na minha mão. Fácil assim? Fácil assim, professor. Veja que a gente não está falando de nada mirabolante, a gente não está falando de nada que gere aí uma necessidade de você comprar um equipamento que custe milhões de reais, a gente não está falando de nada que seja tão difícil, né, de ser, de alguma forma, organizado. O que a gente está falando são procedimentos básicos de higiene que a gente aprende lá na escolinha, né? Lavar as mãos, limpar, né, os alimentos antes do consumo, fazer a higienização dos alimentos antes do consumo. São coisas muito simples, muito básicas, que evitam 99,9% das contaminações que poderiam acontecer no nosso dia a dia, tá certo? E eu ainda digo para vocês, o lugar mais fácil de você ter uma toxinfecção não é no restaurante.
Não é naquele barzinho lá perto da sua casa, não é naquele pé sujo ali, né? Naquele boteco que vocês estão acostumados a ir. É na casa da gente. A possibilidade de contaminação é muito maior na casa da gente. Por quê? Quem na casa da gente usa luva depois que faz a cocção dos alimentos? Quem na casa da gente usa máscara, touca e, enfim, fica todo equipado, paramentado para fazer a distribuição dos alimentos, quer dizer, depois do alimento coccionado? Quais são as temperaturas que os alimentos ficam na casa da gente e são armazenados? São temperaturas adequadas? Ficam sob temperatura adequada ou ficam expostos ali durante horas em cima do fogão, esperando que cada pessoa chegue para fazer a sua refeição? Então, o maior perigo para toxo-infecções, para contaminações alimentares, é a casa da gente. Porque, apesar da gente fazer com todo carinho, com todo cuidado, com toda higiene, alguns procedimentos que são utilizados obrigatoriamente em restaurantes, né, bares e lanchonetes, não são seguidos na nossa casa. Então, por exemplo, esse alimento que já foi passado por processo de cocção e tudo mais, o que a gente tem que fazer? Usar máscara, touca e luva. Justamente para impedir que aquele cabelo cheio de estafilococcus caia no alimento e contamine o alimento, né? Que ao respirar, ao falar, essas gotículas, esses perdigotos que são lançados ali no ambiente estão cheios de estafilococcus. Na minha mão tem bilhões, trilhões de indivíduos aqui, na sua também, né? De todo mundo. Então, se eu pego com a luva, eu elimino essa possibilidade. Se eu pego com a minha mão, eu estou ali de alguma forma gerando a contaminação. E se esse alimento fica sob temperatura ambiente, desprotegido, e vai ser consumido por uma outra pessoa, o tempo que esse alimento fica exposto pode gerar a possibilidade do crescimento de micro-organismos e da maior produção de toxinas. E aí a gente acaba se intoxicando facilmente com Staphylococcus aureus, tá certo? Então, algumas dores de cabeça, algumas dores de garganta, algum processo de moleza no corpo, até estado febril pode estar relacionado não com vírus, que agora tudo é virose, mas pode estar relacionado com uma bactéria, né? Que é o caso do Staphylococcus aureus. Então, muitos quadros de toxo-infecção acontecem, só que a gente não dá a menor atenção e justamente acontecem pela presença desse micro-organismo. Não são levados para o hospital, não são tratados, justamente porque a sintomatologia é muito simples e pode não necessitar de medicamento nem nada, passa sem a pessoa perceber, tá certo? Mas é bem provável que a gente está falando da bactéria de maior, vamos dizer assim, risco de contaminação nos lares e principalmente para nós seres humanos, já que ela faz parte da nossa flora natural. E aí qualquer tipo de deslize vai gerar contaminação por esse tipo de micro-organismo. Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos embora? Quer dizer, vamos embora não, fiquem aí. Vamos mais para frente? Alguma pergunta? Não? Tem alguma pergunta? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Acho que às vezes demora um pouquinho para o professor ter a visualização do chat. Beleza, então é isso mesmo. Vamos embora. Vamos embora não, fiquem aí. Bem, próximo. Estafilococcus já falamos, né? Então, a toxina do estafilococcus não é eliminada no processo de cocção. Isso também é importante a gente dizer. Depois que o alimento estiver ali com a toxina, eu posso cozinhar, fritar, seja o que for, você não tem mais como eliminar essa toxina. Deixa eu só fazer aqui uma... Fabiana, estou vendo o plano de ensino. Eu provavelmente já coloquei para vocês aí com as alterações. Tá, o seminário. O professor vai falar na aula que vem, tá certo? Então, na aula que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo no seminário. Na aula que vem, no plano de ensino antigo, era a nossa aula prática. O professor tirou justamente porque essa nossa aula de hoje, ela começou na aula passada e está se estendendo na nossa aula de hoje, tá bom? Então, o professor teve que fazer alguma alteraçãozinha no plano de ensino. Mas aquele plano de ensino que está lá é o que está valendo, tá? O que já está disponível para vocês. E aí, dia 23, que é sem ser essa semana, a outra, se eu não me engano, a gente já teria um seminário, né? Dia 23. Fiquem tranquilos que na semana que vem o professor vai falar sobre isso, a gente já vai deixar mais ou menos preparado, tá bom? Provavelmente não, mas aí eu vejo direitinho.
tá? Mas provavelmente não por uma série de questões aí do pessoal do primeiro semestre. Você está no primeiro semestre ou no segundo semestre? No primeiro semestre, pelo jeito, né? Isso. Amanhã a gente tem aula juntos, tá? Aí o professor conversa com vocês. Como a gente vai ter aula presencial, é provável que a gente consiga... Ah, vocês estão no terceiro. Tá. Então, fica tranquila, Fabiana. A gente vai fazer, provavelmente, alguma coisa relacionada com uma atividade avaliativa. Lá está seminário, mas mais atividade avaliativa, tá bom? Somente para não ter problemas com formação de grupos, a gente estando de forma virtual, principalmente quem só participa dessa disciplina, que é o pessoal, você que é do terceiro, e a maioria dos alunos do segundo semestre, que também estão junto aqui com o pessoal do primeiro. Tá bom? Mas fica tranquilo, semana que vem você está junto aqui com a gente, o professor vai explicar direitinho como é que vai ser essa atividade, tá bom? Esse seminário, tá bom? Tranquilo? Então, voltando aqui à nossa conversa, essa toxina, mesmo depois coccionada, frita ou aquecida, ela não é eliminada, tá certo? Então, se o alimento tiver com essa toxina, mesmo que ele for coccionado, passar por processo de cocção, você não tem eliminação dessa toxina, tá bom? Então, esse é um problemão que a gente tem que sobreviver com ele, viver, né, com ele, e a gente tem conseguido, de alguma forma, sobreviver sem grandes problemas, tá? Mas quando acontece, aí realmente você tem problemas muito sérios, porque ela pode gerar sintomas relativamente graves, né? Dor de cabeça intensa, febre, como eu falei, processo diarreico, bastante fético, dor abdominal intensa, e aí a pessoa vai até o hospital para ser tratada. Mas isso é uma exceção. Normalmente são quadros leves que não geram nenhum tipo de necessidade de atenção médica, tá? No caso do estafilococcus. Mudamos agora para Euromonas. Tá? Euromonas é um bastonete, como a gente está vendo aí na foto, anaeróbio facultativo, está muito presente em soluções aquosas, tá? Então em águas de lagoas, de rios, até do mar também, tá? Ela produz toxina, então ela é um indivíduo que, quando em situação não adequada para ela, ela vai produzir toxinas, né? Pode crescer em temperatura de refrigeração, então ela é psicotrófica, como a gente viu lá no começo da nossa disciplina, e ela é muito encontrada em água do mar, ela é muito encontrada em água doce, tá? Qual é o problema aí? São dois. A ostra, quando consumida crua, e o sashimi, tá certo? O sashimi é aquela preparação japonesa onde você come peixe cru, né? O sashimi. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, professor, não é para comer sashimi? Não, calma. É para comer sashimi de locais idôneos, de fornecedores capacitados e, de alguma forma, vamos dizer assim, com qualidade para gerar um produto que não esteja com essa contaminação. Então, a pessoa não vai pescar um peixe ali, por exemplo, no Lago Paranoá. A chance de você ter uma Aeromonas é muito grande. Por quê? Porque você tem ali muita matéria orgânica, você tem despejo de esgoto. Então, o peixe do Lago Paranoá, me desculpe, mas pode estar ali cheio de Aeromonas, tá? Pela própria concentração de matéria orgânica dentro dessa água. Então, esse indivíduo pode ser. E se eu fritar, professor? Fritar, menos mal. Mas se você fizer sashimi dele, aí você tem um grande problema. Ostras que são cultivadas em locais com alta contaminação, com a presença de lançamento de esgoto. Aí você tem a grande possibilidade de você ter Aeromonas nesse tipo de produto. Então, produtos que são vinhos provenientes de água, mar, rios, lagoas, que tenham passado por locais onde há despejo de esgoto, são muito prováveis, são prováveis, né, veículos de contaminação de Aeromonas. Agora, se ele foi produzido dentro de um ambiente fechado, onde a água ali é uma água de excelente qualidade, a chance de você ter Aeromonas é muito pequena, tá? Então, esse é o grande problema. É você consumir um alimento de origem não controlada. Você comprar um alimento, um ingrediente de um produtor não idôneo. E aí você pode ter a contaminação por Aeromonas, tá certo? Então, esse é um cuidado. Consumo de alimentos crus provenientes do mar ou de corpos hídricos.
é onde você pode ter a contaminação por esse indivíduo, tá? Você tem a ostra gratinada, que não vai ter problema nenhum, se tiver ali Aeromonas ela vai morrer, né, pelo processo de aquecimento, mas você pode ter o consumo da ostra de forma crua, aquela ostra que você só joga limão e consome. É gostoso? É maravilhoso, mas tome cuidado, se ela foi produzida num local onde houve a possibilidade de ela ter contato com esgoto, com águas contaminadas por esgoto, há a possibilidade de, sim, você estar sendo contaminado, né, pelo processo de consumo, não ter ali nenhuma eliminação de micro-organismo, você pode estar sendo contaminado por aeromonas, certo? E aí pode ser uma coisa mais grave, você pode ter ali problemas que vão ser até problemas problemas cerebrais, né? Onde você pode ter ali problemas de, enfim, desde convulsão até você pode ter dores de cabeça, enxaquecas bastante fortes, que podem gerar aí a sintomatologia da aeromonas. Mas normalmente é dor abdominal, cansaço, febre, né? Estão mais relacionados com isso. É a sintomatologia mais comum, né, da aeromonas. Beleza? Campylobacter jejum. Aí a gente está falando de um micro-organismo que é um bacilo, tá? Não produz esporo, então ele não é esporogênico. Ele pode sobreviver em concentrações muito baixas de oxigênio, tá? Ele não sobrevive sem oxigênio, mas ele pode sobreviver em concentrações muito baixas de oxigênio. Ok. Ele é relativamente fácil de ser eliminado, né? Porque a luminosidade, a temperatura, oscilações de temperatura podem eliminar esse indivíduo sem problema algum. E onde que a gente tem que ter cuidado com esse indivíduo? Ele vai viver em locais com água contaminada, né? Onde, por exemplo, você tem dejetos de animais. Quem é o grande problema, quem é o grande veiculador, né? Ou o grande transmissor, vamos dizer assim, o grande vetor desse indivíduo? A mosca. Então, esse é o grande problema que nós temos. Grande parte das bactérias são vinculadas ao alimento ou geram algum tipo de contaminação em alimentos pela transposição ou pela, vamos dizer assim, contaminação direta por insetos, principalmente a mosca, tá certo? Por isso a importância da gente ter tela milimetradas nas janelas, evitar que a mosca entre na área de produção de alimentos. Por quê? Vamos dizer que você tem uma fazenda. Essa mosca está ali no campo. Então ela tem contato com dejetos de animais, ela tem contato com o solo, ela tem contato pelas suas patas com uma série de instrumentos, de estruturas e até de locais extremamente contaminados. Ela voa e vai até a cozinha desse local. E ali ela vai pousar num pão, ela vai pousar numa carne, ela vai pousar, enfim, em vários alimentos, porque ela precisa, né, de matéria orgânica, como a gente, de proteínas, de carboidratos, para ela poder sobreviver, né? E o que acontece? O que acontece é que você tem a transmissão de forma indireta daquela bactéria que estava lá no corpo para a cozinha do local. E isso vai acontecer também nas grandes cidades. A mosca, a formiga, elas vão entrar em contato com o lixo, onde está extremamente contaminado por micro-organismos, e depois vão voar e poder ter contato com o alimento já processado, um alimento que já está pronto para consumo. E aí o que a gente tem, o que a gente chama de transmissão indireta ou contaminação cruzada. É quando uma mosca serve de vetor para transmitir uma bactéria que normalmente não estaria ali naquele alimento, não faz parte da flora daquele alimento ou que já foi eliminado em processos anteriores de construção daquele alimento, de produção daquele alimento. Então a mosca, a formiga, são inimigos da produção adequada de alimentos, porque elas podem trazer, mesmo que você lave a sua mão de forma adequada, compre alimentos de produtores, né, idôneos e de bons fornecedores, você pode ter a contaminação na sua cozinha pela presença de mosca. Por isso, a mosca não é bem-vinda na cozinha. Por isso que em indústrias e restaurantes e cozinhas, a gente tem que ter toda a parte de aberturas, né, janelas, portas, a gente tem que ter ali algum tipo de estrutura para evitar a entrada de moscas. E também guardar bem os alimentos, né, deixar os alimentos bem tampados, bem, vamos dizer assim, protegidos, é uma forma de você, então, evitar que a mosca seja essa transmissora, né,
de bactérias, de micro-organismos, enfim, para a produção de alimentos. Beleza, moçada? Então, mosca, a formiguinha que é tão bonitinha, mas ela é também uma transmissora, ela vai andar no lixo, vai trazer nas suas patinhas as bactérias que são muito menores do que elas, né? E vão trazer, então, para a sua cozinha, para o seu alimento, essa contaminação através das patas. Então, insetos não são bem recebidos ou não devem estar presentes em cozinhas que produzem alimentos. Beleza? Tranquilo? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Pseudomonas, tá? Xingeloides, também é outro indivíduo bastante presente no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de alimentos de proteína animal, tanto aqueles que vêm do campo, quanto que vêm de corpos hídricos, né? Lagoas, do mar, né? Rios. A gente tem que ter sempre muito cuidado. Por quê? Porque essa bactéria vai estar presente na matéria orgânica, ela vai estar presente no solo, e aí os animais que pisam no solo vão, de alguma forma, ser responsáveis pela transmissão. Elas vão estar na água, tá? Matéria orgânica presente na água, então peixes, frutos do mar, de alguma forma, vão também ter contato com esse indivíduo, tá? Eles não são esporulantes, né, como está colocado aqui, são bactérias gram-negativas, não esporulantes, são anaeróbias facultativas, tá? Então podem estar na presença de oxigênio ou não, elas vão sobreviver sem problema algum. São produtoras de toxina e vão estar onde? Grande parte das contaminações acontecem em proteínas de origem animal, tá? Seja, como o professor falou, de água, né, do mar, como também terrestres. E isso acontece por quê? Porque você pode ter, na hora do manuseio desse produto, na hora do corte, você pode estar passando alguma matéria orgânica para esse alimento, e se a cocção não for feita de forma adequada, com tempo e temperaturas adequadas, você vai ter aí a contaminação desse tecido, a contaminação desse material proteico em relação à xinguela, né? Pseudomonas xingeloides. A gente chama também de xinguela. Então, é muito comum você ter a contaminação de produto cru com produto processado, tá? Então, usar a mesma tábua de um produto cru para um produto já processado, guardar na geladeira produtos muito perto, ou que tenha gotejamento. Então, você coloca um produto cru na parte de cima e um produto processado na parte de baixo, aí você tem um gotejamento do cru sobre o processado, e aí você não coloca para cozinhar, você já cozinha em temperaturas muito baixas, em pouco tempo, e aí você tem a contaminação por xinguela. Talvez a xinguela seja aquelas que apresentem um quadro clínico bastante desfavorável, tá? Então, são pessoas que normalmente podem ir até a UTI, dependendo da concentração de toxina que a pessoa tem contato. É um micro-organismo bastante agressivo, porém, ele não sobrevive em qualquer condição. Então, ele é fácil se ele estiver em temperatura ambiente ou tiver em temperatura de refrigeração, a gente consegue controlar esse indivíduo, pelo menos o crescimento desse indivíduo, tá certo? Então, muito cuidado com o alimento cru, em contato com o alimento processado, muito cuidado com as mãos que pegam o alimento cru e depois pegam alimentos processados, moscas, enfim, todo e qualquer tipo de transmissão que possa acontecer de forma cruzada, a gente tem que ter esse cuidado justamente para evitar a contaminação de micro-organismos. Salmonela. Vamos falar agora da nossa querida salmonela. Salmonela é, hoje, tá, uma das bactérias de maior prevalência e incidência no mundo inteiro, tirando, né, a gente falou lá o Staphylococcus aureus, que tem pouco registro, essa tem mais registro. Então, a gente pode dizer que ela é a que mais promove toxinfecções no mundo. Por quê? Porque o quadro de intoxicação que ela vai mostrar, de contaminação que ela vai mostrar, ela vai necessariamente precisar de auxílio médico, de tratamento médico. Então, você acaba tendo ali a notificação, enquanto que o Staphylococcus nem sempre. Então, a gente diz que o Staphylococcus é aquele que mais contamina no mundo, mas é uma possibilidade, é apenas vamos dizer assim, uma sugestão. E a salmonela não, é aquela que mais contamina registrada. Documentalmente é aquela que tem maior registro no mundo inteiro, tá? É uma enterobactéria. Quando a gente chama de enterobactéria, a gente está falando que é uma bactéria do trato gastrointestinal de animais de sangue quente, portanto os mamíferos,
estão nesse processo, gato, cachorro também. Na forma de bastonete, anaeróbia facultativa, quer dizer, ela pode estar em locais com alta concentração de oxigênio ou não. Não produz esporos, então não é um micro-organismo esporogênico. Produz gás na fermentação quando ela consome glicose. Então é muito comum, quando a pessoa está contaminada por salmonela, ela sentir o abdômen distendido. Produtos que são contaminados com salmonela na sua embalagem, ficarem com a embalagem estufada, seja enlatado ou embalagem plástica, tá certo? É muito comum a gente perceber esse tipo de procedimento justamente porque ela produz gás no seu processo de fermentação. Possui flagelo, então ela está ali no trato gastrointestinal, justamente um local onde tem bastante umidade, né, onde você tem bastante movimento de água, então ela consegue, ali, de alguma forma, sobreviver e transitar em ambientes com maior concentração de água. Como eu falei, ela faz parte do trato gastrointestinal de vários tipos de animais, que é muito comum, até o ser humano também, e a gente pode ter a salmonela e ser assintomático, sem problema algum, tá? Desde que ela tenha alimento e, enfim, tenha temperatura e condições adequadas, e a gente não sabe muito bem explicar porquê, mas alguns indivíduos são totalmente assintomáticos. Não conseguem desenvolver grande quantidade de colônias no seu trato gastrointestinal, mesmo tendo a presença desse micro-organismo dentro do seu trato gastrointestinal, tá? Mas quem é o grande, vamos dizer assim, o grande hospedeiro, vamos dizer assim, desse indivíduo, são as aves, tá? Então, as aves possuem no seu trato gastrointestinal como flora natural, que promovem, né, um processo de digestão em alguns momentos ali do trato gastrointestinal de aves, salmonela, tá? Salmonela. E qual é o grande problema? O nosso grande problema é nós consumimos aves, frangos, galinhas, perdizes, perus e tudo mais, e a salmonela, como o professor falou, faz parte do trato gastrointestinal desses indivíduos em grande concentração. Ovos também. Você pode ter a presença, se esse indivíduo, né, se essa galinha, se esse peru e tudo mais, ou avestruz, ele tiver a salmonela em grande concentração no seu trato gastrointestinal, o ovo desse indivíduo, né, portanto as aves, podem ter ali uma concentração de salmonela. Elas estão inativadas porque dentro do ovo você tem um pH muito baixo e uma alta concentração de monóxido de carbono que impede que ela se desenvolva. Mas você quebrou o ovo ou deixou entrar oxigênio no ovo através daquelas condições que o professor falou antes, de lavar o ovo antes de guardar e tudo mais, se tiver salmonela lá dentro, ela vai se desenvolver, tá certo? E aí, todo e qualquer alimento onde você tiver a presença desse ovo e não tiver o processo de cocção de forma adequada, você pode ter, então, a contaminação por salmonela, tá certo? Antigamente se fazia muita gemada, pegava o ovo, se aquecia um pouco o ovo, batia e tomava com leite. Hoje em dia a gente não faz mais isso porque há um alto risco de você consumir salmonela. Tá? A maionese antes era feita com ovo cru, né? Hoje em dia se faz com ovo pasteurizado, justamente para evitar o processo de contaminação por salmonela. Nós tivemos um período de contaminação de salmonela na Europa, onde morreram muitas pessoas, justamente porque consumiam o ovo na forma crua, né? Através da maionese ou por preparações onde você não tinha cocção do ovo. E as galinhas que estavam contaminadas por salmonela transmitiam, então, para o indivíduo nessas condições, por tratamento não ser muito adequado e tudo mais, as pessoas morriam, a letalidade era muito alta. Hoje em dia, não. Existe tratamento fácil para isso e medicamentos muito eficientes para se tratar. Então, esse é um indivíduo que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Frango, vou pegar frango, galinha, caipira e tudo mais, cuidado, porque eles ficam no trato gastrointestinal. Então, toda vez que eu for fazer a limpeza desse frango, eu tenho que fazer a limpeza bastante adequada. Jogar bastante água, passar vinagre, enfim, utilizar uma série de cuidados justamente para que eu não passe do trato gastrointestinal desse frango para a carcaça do frango, esse micro-organismo, tá certo? For fritar, for cozinhar no frango, assar no frango, fritar no frango, deixe bastante tempo, ou tempo suficiente, com temperatura suficiente, justamente para eliminar toda e qualquer possibilidade de contaminação por salmonela, tá? Outro cuidado, pombos,
os pombos, né, que são presentes em todos os locais, tão próximos da gente em termos de restaurantes, enfim, os pit dogs, né, como a gente chama em Goiânia, mas aqui os trailers, as lanchonetes, tem muito pombo. E o pombo é um transmissor, tem dentro do seu trato gastrointestinal a salmonela. Se ele entrar em contato com o alimento ou com a superfície de contato com o alimento, a gente pode ter aí a transmissão de contaminação cruzada por salmonela. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. Gente, a turma tem grupo no WhatsApp, né? Aqui tem 2 turmas, tá, moçada? Então, cuidadinho aí, pessoal. Tem a turma do 2º semestre e a turma do 1º semestre, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí, que eu tenho certeza que as 2 turmas têm grupos no WhatsApp. Então, é uma disciplina só para 2 turmas, né? Então, tem só esse cuidadinho. Mas a salmonela tem que se ter esse cuidado, né? Então, outra coisa também que é importante a gente falar sobre as salmonelas, e aí ainda pombos, né? Tampar, né, de forma adequada, manter bastante acondicionado de forma adequada as caixas d'água. Por quê? Na caixa d'água, se ela tiver sem tampa ou tiver com uma tampa que não guarde bem essa caixa d'água, os pombos vão entrar para tomar banho. Se o pombo entra e não consegue sair, ele morre ali dentro, né? Você tem, então, uma possibilidade dessa carcaça gerar a contaminação da água pela salmonela e por outros micro-organismos ali também presentes. Como algumas preparações, como sucos, vitaminas, não vão passar essa água por um tratamento térmico, você pode ter uma contaminação de salmonela bebendo um suco, nessas condições, bebendo uma vitamina, bebendo água, né, desse estabelecimento. Então, muito cuidado, as caixas d'água devem ser fechadas, devem estar acondicionadas de forma adequada para não possibilitar o contato de pardais, de aves com essa água, tá certo? Então, aquilo que parece bem óbvio não é tão óbvio assim quando a gente começa a ter contato com a área de produção de alimentos, né? Nem sempre a gente tem condições favoráveis para o desenvolvimento e para a produção de alimentos de forma saudável, de forma segura, né? Então, cuidados básicos, mas são cuidados que devem ser observados todos os dias, a todos os momentos, para evitar todo e qualquer tipo de contaminação, tá certo? Então, a salmonela é um grande problema. Não usar ovos crus para fazer preparações que vão ser utilizadas sem cocção. Quando for necessário, usar ovos pasteurizados, que aí você já elimina a salmonela. Cuidado na hora de guardar o ovo, né? Não lavar o ovo antes de guardar, só lavar na hora que você for utilizar, imediatamente ao uso, justamente para impedir que, se houver alguma salmonela ali dentro, ela possa se desenvolver. Cuidado com frangos que não são produzidos na indústria, são frangos caseiros, né? O frango caipira e outros tipos de aves que são abatidas e rapidamente consumidas, para evitar que aquilo que está dentro do trato gastrointestinal desses animais não entre em contato com a carcaça do animal, justamente para evitar que haja, então, essa contaminação, né, do que há dentro do intestino desse animal com a carcaça do animal, tá certo? Então, são cuidados relativamente simples que geram aí a proteção contra todo e qualquer tipo de toxinfecção, principalmente no caso da salmonela. Beleza? Tranquilo? Xinguela, né? Xinguela também é outro micro-organismo bastante comum, né? É uma enterobactéria, então ela está presente no trato gastrointestinal de animais de sangue quente, os mamíferos são também, né? Bastonete, ele é imóvel, então ele, mesmo estando em um ambiente aquoso, ele não vai ter essa movimentação, então ele é um indivíduo mais estático. Ok, beleza, galera. Então, tem aí os grupos para que vocês possam ter acesso. É um micro-organismo anaeróbio facultativo, então ele não precisa da presença de oxigênio em grande quantidade para sobreviver, mas ele consegue viver em ambiente com alta concentração de oxigênio. Não é esporogênico, então não produz esporos, tá? Mas pode produzir heterotoxinas. Então, quando ele estiver num ambiente desfavorável, ele vai produzir as suas toxinas e isso é que vai fazer mal para a gente, tá certo?
Está em ambientes, como eu falei, de animais de sangue quente, então gato, cachorro, os mamíferos, no modo geral, vão ter aí esses indivíduos dentro do seu trato gastrointestinal. E por que ele faz mal para a gente? Se ele tiver uma concentração muito alta, né? Principalmente se ele estiver fora do corpo, né, desses mamíferos, desses indivíduos de sangue quente, e produzindo a sua toxina. E essa toxina que é contaminante, né, que gera, então, todas essas sintomatologias que a gente está aqui falando. Então, muito cuidado nesse sentido, e o grande problema é o seguinte: eu sei que tem muita gente que tem gato, cachorro em casa. Tá certo, moçada. Depois a gente vê essa parte aí direitinho, né, dos grupos. Depois vocês perguntam de novo pro professor. Lembrem, professor, no final da aula, para a gente poder conversar sobre a questão dos grupos, tá? Para a gente poder chegar a uma conclusão melhor, tá bom? Qual é o grande problema da Shigella e de outros micro-organismos também, que são micro-organismos presentes no trato gastrointestinal de animais de sangue quente? É que, dependendo do tipo de espécie, você tem uma maior concentração ou menor concentração. Por exemplo, uma vaca vai ter muito maior concentração de Shigella, né, do que um ser humano. E outros animais também, como o cachorro, o gato, vão ter muito maior concentração. Então, qual é o grande problema? É aquela pessoa que tem um gato em casa, tem um cachorro em casa e dá beijo na boca desse cachorro, dá beijo na boca do gato. Ou deixa que o gato lamba, né, faça processo mostre, né, o seu carinho, fazendo uma lambida, né, passando a língua, né, na boca do seu tutor, né, do seu dono. Por quê? Porque você pode pegar essa bactéria, ou que esses animais entrem em contato com alimentos in natura ou alimentos processados. Então, você tem lá na sua casa, né, na sua cozinha, e o seu cachorro entra, né, o seu gato passa, o gato também faz muito isso, né, sobe na pia, sobe na geladeira, passa pelo fogão. Tudo isso, de alguma forma, pode gerar aí a contaminação por Shigella. Não é só isso, mas pode gerar, né? Grande parte das contaminações por Shigella são feitas pelas fezes de bovinos, né, de suínos, onde o ser humano tem contato, e pode também ter contato aí com o esterco, né, para hortas e tudo mais, quando esse produto ele não é feito o processamento adequado, que é a compostagem, tá? Então, esses resíduos, né, de cocô de galinha, de esterco de vaca, de suínos, enfim, são levados para hortas, não são feitos de forma adequada esse processo de decomposição e são lançados diretamente, tendo a possibilidade de contato com alimentos, né? Ou direto de forma indireta. Então, nesse caso, a gente tem a contaminação por Shigella. Então, muito cuidado com o contato com outros animais, né, dentro do ambiente de produção de alimentos. Por isso que a gente pede que em cozinhas, restaurantes, padarias, não tenham nenhum tipo de animal, que não, na nossa própria casa, que a gente tenha uma separação da nossa cozinha, no momento da produção dos alimentos, com gatos, cachorros, que até o pelo do animal pode, de alguma forma, fazer essa contaminação, né? Então, principalmente na casa da gente, manter longe da cozinha, né? Já que nos restaurantes, nas lanchonetes e nas padarias, a gente já obrigatoriamente não tem mais esse contato, ou não deveria ter esse contato, por legislação. Na casa da gente, a gente não tem essa obrigatoriedade. Então, ter cuidado com gatos, cachorros, enfim, animais que estejam presentes na nossa casa, principalmente na hora da produção do alimento, porque é um momento onde você pode passar a mão no gato e colocar a mão no alimento, passar a mão no focinho de um animal ou na própria boca de um animal e entrar em contato com o alimento, e aí gera essa contaminação, tá certo? Uma contaminação que acontece como o animal como vetor, né, desse processo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente na casa da gente. Lá na padaria, lá no restaurante, esse problema já foi resolvido. A gente já tem legislação e fiscalização para isso. Mas na casa da gente isso pode acontecer. Por isso que o professor sempre deixa claro que é mais fácil você se contaminar na sua casa do que no restaurante, por incrível que pareça. Você corre mais risco na cozinha da sua casa do que na cozinha de um restaurante, justamente por essas condições que o professor está explanando, né? Vibriões. Vibriões, aí, quando a gente fala de vibriões, são sempre bactérias presentes em água, principalmente água contaminada, né?
Então, a gente está falando aí do vibrião parahemoelítico, que é um vibrião que tem menos incidência aqui no Brasil, ele é mais comum na Ásia e na África, mas pode ser encontrado no Brasil. Ele sobrevive em condições de água salobra, né, ou água do mar, ou águas com alta concentração de sal, né, então águas salobras, salinas, soluções salinas. Ele tem uma certa, vamos dizer assim, baixa resistência a pH baixos, a congelamento e cozimento, então é muito fácil de você eliminar. E soluções cloradas ou de controle de micro-organismos, né, que a gente chama então de agentes de controle, como a água sanitária, o álcool 70, o lisoforme, são muito eficientes sobre esse indivíduo. Então, como é que a gente pode pegar esse indivíduo? É no consumo de, principalmente, peixes, né, e frutos do mar, que não foram cozidos sob temperaturas recomendadas. Quer dizer, que foram assados ou cozidos em temperaturas inferiores àquelas recomendadas ou por tempo muito pequeno, ou alimento cru. É muito fácil você pegar um vibrião. No caso parahemoelítico, tem outros tipos de vibriões, a gente vai ver, mas o parahemoelítico pode ser também pego dessa forma. Tá? Então, muito cuidado com alimentos, com frutos do mar, com mariscos, né? A gente tem que lembrar que o marisco, ele faz a filtragem da água do mar. Então, é muito comum a gente ter lá na carcaça desse animal, ou ter na sua carne, uma alta concentração dessas bactérias, principalmente os vibriões. É muito comum também nos camarões, tá? Nos frutos do mar, como camarão, mexilhões, a gente tem uma alta concentração desses indivíduos. Então, a necessidade da cocção, da temperatura de cocção desses alimentos serem as mais adequadas possíveis. Seriam temperaturas acima de 75 graus. Então, se você cocciona um peixe, ou um mexilhão, ou um camarão em temperaturas superiores a 75 graus, você já está eliminando a possibilidade do vibrião estar presente, porque ele vai morrer sob essas temperaturas, tá certo? Então, a temperatura de cocção e o cuidado no processo de cocção é fundamental para que a gente possa ter aí a eliminação desses micro-organismos, tá bom? No caso, o vibrião parahemoelíticos e outros também que a gente vai ver. O vibrião vuníficus, né, que é um outro tipo também de vibrião, como o nome já diz, ele está presente na água do mar, está presente nas águas de rios, são vibriões, né, portanto vivem em ambientes aquáticos, podem estar tanto na água do mar quanto na água dos rios, então água doce ou água salgada, são anaeróbios facultativos. Então, a gente está falando de um indivíduo que não precisa de uma alta concentração de oxigênio para sobreviver, e vão estar ali, como a gente falou, da mesma forma que no anterior, presentes em mexilhões, em crustáceos, né? No caranguejo, no siri, todos esses indivíduos que consomem de alguma forma e fazem a filtragem da água, consomem, né, matéria orgânica proveniente desse local, que é o caso dos caranguejos, siris e tal, e aqueles que fazem a filtragem da água, que é o caso dos mexilhões, tá certo? E também o caso do camarão, que consome matéria orgânica também. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de indivíduo presente sobre essas espécies, sobre esses alimentos. O vibrião colérico, né, o Cholerae, que é também conhecido como vibrião colérico, esse está muito relacionado, né, com a questão da falta de saneamento básico no nosso país. Então, é muito comum você pegar, né, cólera, né, que é o vibrião Cholerae, é o vibrião colérico, o agente infeccioso da cólera, né? É muito comum você pegar com água contaminada. Então, você vai beber uma água, essa água foi captada num local onde há contaminação e ela foi só filtrada. É importante a gente lembrar que a filtragem da água, portanto, os filtros que não são de cloroativo, ozônio, ou que possuem algum tipo de material antimicro-organismos, eles fazem só a filtragem da água, tá? Então, os filtros, como o nome já diz, só possuem elemento filtrante. E os poros do filtro são muito grandes em relação à bactéria. Então, se você bebe água de um filtro, não quer dizer que você está eliminando bactérias. Não, as bactérias estão lá do mesmo jeito. O que você está eliminando são
pós, poeiras, né? São matéria em suspensão de porosidade maior do que a própria porosidade do filtro. Mas sempre lembrando, bactérias e toxinas passam sem problema algum, porque elas são muito pequenas, são muito menores do que o poro do filtro. Então, água filtrada não quer dizer que está, vamos dizer assim, eliminado ali a possibilidade de ter bactérias. É óbvio que a água que chega da Caesb para a gente, ela já vem, né, com matéria, com tratamento contra micro-organismos. Mas a água que é captada do solo sem que passe pelo tratamento da Caesb, essa pode sim estar contaminada por micro-organismos. E um deles é a bactéria, né, do Vibrio colérico. Então, grande parte das pessoas que contaminam com cólera são contaminadas por beber e ter em contato com água contaminada por esses agentes, tá certo? É mais difícil você ter uma pessoa com cólera que pegou de um peixe, foi assado, cozido ou frito, tá? Mas pode pegar também de um sashimi, pode pegar de uma ostra também, né? Desde que elas tenham sido, de alguma forma, produzidas ou tiveram contato com água contaminada. Então, grande parte das pessoas que são contaminadas pela cólera estão contaminadas porque bebem água contaminadas com esse micro-organismo, tá? Então, vem realmente da água que a pessoa bebe, tá? Que não tem tratamento e acaba, de alguma forma, passando para essas pessoas. Como grande parte da população brasileira não tem água tratada dentro de casa, seja na zona rural, seja na zona urbana, a gente tem, né, constantemente, não digo agora com uma frequência menor, mas ainda é possível a gente ver alguns surtos em determinadas regiões do nosso país de cólera, tá? De Vibrio cholerae. Então, uma pessoa contaminada, quando o seu esgoto não é tratado, ela vai contaminar outras pessoas, já que a dispersão dessa bactéria é muito comum na água, tá certo? Então, esse é um cuidadinho que a gente tem que ter também. Yersinia, né? A Yersinia também é outra bactéria bastante comum, que a gente vai ver com uma certa frequência, né? E a gente vai ver aonde essa Yersinia. A Yersinia, ela é muito comum, porque ela também faz parte da nossa flora, na nossa bioflora, né? Na nossa flora natural. Ela é uma enterobactéria, então ela está presente no trato gastrointestinal de seres humanos, por exemplo. Alguns são assintomáticos, outros não. Mas em alta concentração a gente vai perceber uma possibilidade desses indivíduos. Eles também são contaminantes do nosso organismo. Então elas podem ser células que, apesar de serem hospedeiras, se tiverem concentrações muito altas, podem gerar infecções, né? Então, a gente sempre fala o seguinte: qual é o cuidado que a gente tem que ter? Toda vez que você for fazer um alimento, você tiver um corte, né, você tiver ali uma ferida, que você pare de fazer o alimento, proteja esse corte e seja, de alguma forma, se for um profissional da área, remanejado para outra atividade, até que essa ferida seja cicatrizada. Por quê? Feridas são possibilidades de contaminação de Yersinia no alimento. Então, uma pessoa que cortou o dedo e continuou ali cortando carne ou cortando o alimento, enfim, preparando o alimento, ele pode estar, de alguma forma, sendo um veículo de contaminação, tanto para ele, porque a Yersinia pode estar no alimento e passar para a corrente sanguínea dele e gerar um problema muito sério, né? Pode gerar até a morte desse indivíduo, uma asepsia, né? Processo de asepsia, e sepse, né? Na verdade, desculpa. E como pode também, na ferida desse indivíduo, passar para o alimento ou passar em contato com outra pessoa e gerar problemas muito sérios, né? Tá, do João Kleber, né? O que é isso, Hélio? Estão a aula anterior, ela está gravada no Moodle, tá? É a aula 1. Então, quando você clicar na aula 1, você vai ver a gravação da semana passada, tá bom? Ah, não, tá certo, obrigado. Vou lembrar disso, tá bom? Obrigado, Sueli. Então, quando vocês quiserem ter acesso às aulas que já foram dadas, é só você ir no Moodle, e lá no Moodle, na aula 1, na aula 2, nas aulas online, você vai clicar e aí você já vai ver que tem ali o acesso das aulas anteriores, tá bom? Então, qualquer aula que você
perder ou na hora de você estudar, quiser rever a aula do professor, além do slide, vai estar lá para vocês no conteúdo da matéria, vai ter também aula gravada para vocês, tá bom? A nossa aula 1 já está disponível lá para vocês no módulo. Beleza? Então, a Yersinia tem, né, essa possibilidade, ela vai aparecer nas secreções, né, de cortes, secreções humanas, você pode ter a presença da Yersinia para a pessoa que estiver contaminada por esse micro-organismo, né? Como eu falei para vocês, em alguns casos, elas são assintomáticas e a pessoa tem, mas não vai apresentar nenhuma sintomatologia. E esse é o grande problema, né? Porque essas pessoas podem, de alguma forma, serem veículos de contaminação de outros indivíduos. Como a gente, diferentemente do Moodle, a gente precisa entrar no sistema para poder gerar a gravação, vocês vão ver alguns minutinhos onde está lá, início da reunião, e demora um pouquinho para a aula começar. Mas esperem ali, meninos, 10 segundinhos, 15 segundos, que aí você já vai ter acesso à nossa aula, tá bom? Então, cliquem lá em aula 1, a semana que vem já vai estar disponível para vocês a aula 2. Esperem um pouquinho, provavelmente vai aparecer ali alguma tela de reunião ou com a tela inicial, e aí logo em seguida tem lá a gravação para vocês em torno de 2 horas, 1h30, ou mais do que isso, as gravações de aula, tá bom? Então, bem tranquilo assim, vocês vão ter acesso a essas aulas. Então, clica lá, espera um pouquinho, a Verônica, Verônica, você vai ver que você vai ter acesso à aula sem problema algum, tá bom? Isso vai acontecer muito, porque o professor precisa gravar a aula e depois voltar para o sistema para a gente poder continuar a nossa aula. Então, é muito comum isso acontecer. Vai ter lá uma tela preta, escrito alguma coisinha, mas, insistindo ali alguns segundinhos, você tem acesso à nossa aula, tá bom? Fiquem tranquilos que a aula está lá para vocês, eu já coloquei antes da nossa aula e testei, está lá tudo certinho. Então, a Yersinia tem essa capacidade, né? Então, a lavagem das mãos, o uso de máscara, de luva, vão evitar a contaminação, né? Normalmente acontece fecal oral. Então, uma pessoa contaminada acaba contaminando outros indivíduos através de uma má higienização depois que a pessoa sai do banheiro, ou alguma ferida, algum corte que esse indivíduo tenha, que entre em contato com o alimento, pode tanto contaminar o indivíduo que tem a ferida, quanto essa ferida estar contaminada por essa bactéria e contaminar o alimento, tá certo? Então, quando a gente fala de Yersinia, a gente está falando de secreções, não só humanas, mas também de animais. Então, o animal, quando vai ser abatido, pode, nas suas secreções, ter a presença dessa bactéria, tá certo? E aí gerar a contaminação para, enfim, não só para o indivíduo, mas também para os alimentos que vão ser processados nessas condições. Tranquilo, moçada? Pessoal, a gente entra agora nas células eucariotas. A gente tem uma partezinha aí bastante significativa ainda, falando de células eucariotas. A gente pode dar um pause agora na nossa aula, para que, acho que são muitas informações que a gente vai ter agora, não quero que fique tão cansativo. Pode ser? A gente já está chegando ali às 11 horas, né, 2 horas de aula, então eu queria ver com vocês a possibilidade da gente parar agora e continuar na próxima semana, né, terminando aí essa aula na semana que vem. Pode ser? Até para não ficar tão cansativo para vocês. Se puder, eu agradeço bastante. E fiquem tranquilos que toda a parte, sim, pode, sim, pode, sim, obrigado. Então, moçada, para a gente não ficar bastante cansativo e a gente já está entrando numa um outro tipo de indivíduo, né, que são as células eucariotas, eu acho que é interessante a gente dar uma paradinha agora, tá? Fiquem tranquilos, tá? O professor vai adequando o nosso plano de ensino a essa condição. Então, essa aula, que teoricamente não demora umas 2 aulas, a gente está fazendo 3, mas não tem problema. É a nossa dinâmica, né? Eu estou gostando da forma como a gente está conversando e está, de alguma forma, trocando conhecimentos e fazendo aqui as nossas trocas de informação. Então, eu acho que é bastante interessante a gente continuar dessa forma, sem pressa, mas passando essas informações. Então, na semana que vem, a gente fecha esse conteúdo, o professor passa as células eucariotas e fala dos indivíduos eucariotos. E aí a gente termina essa parte de diferenciação e classificação de micro-organismos. Pode ser? Tranquilo?
Essa aula vai estar gravada para vocês lá no Moodle, como o professor já falou, vai estar na aula 2. Então, você entra lá, aula 2, que foi a que você entrou hoje para participar da nossa reunião, no mesmo local. Só que agora, quando você clicar, de vez de você entrar na nossa reunião, você já vai ver a aula gravada, tá bom? É bem provável que apareça ali uma tela preta com a data e tudo mais, mas fiquem tranquilos que isso é só o processo de início de gravação que dá essa diferençazinha, tá bom? E, no mais, moçada, queria agradecer vocês pela presença. Quem é do primeiro semestre, nós teremos a aula presencial a partir de amanhã, né, de FNCA, Fundamentos da Nutrição e Ciência dos Alimentos. Vai ser um prazer encontrar com vocês. Pessoal do segundo semestre e terceiro semestre, nós não teremos aula presencial, né? Mas teremos terça-feira que vem essa mesma aula, que nas mesmas condições o professor está sempre aqui com vocês toda terça-feira nesse horário, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu aí pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Espero que tenha sido interessante a nossa aula. E terça-feira que vem, para quem tem aula de microbiologia, estaremos aqui finalizando esse nosso assunto, ok? Quem é do primeiro semestre, amanhã a gente se encontra na D103, aula de FCA. Quem é do segundo e terceiro, não. Quem é de gastronomia, também não, tá, moçada? Só o pessoal do primeiro semestre teremos aula amanhã presencial. Então, muitíssimo obrigado. Fico aí à disposição de vocês. Deixa eu fechar aqui a nossa gravação, né? E fico à disposição de vocês aí para qualquer problema que possa vir a acontecer. Deixa eu fechar aqui a nossa gravação. Ok, prontinho, pessoal. Semana que vem, essa aula vai estar disponível.